Sidney Giron, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando, o vereador Avelino Aparecido Rocha está presente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado dessa primeira chamada é o seguinte: ausentes, 9 vereadores, presentes, 10. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 13ª sessão ordinária do segundo ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, e de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura da palavra de Deus no Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os nossos inimigos, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é o meu escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. E eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo, seja a tua bênção. Amém. Agradecemos o vereador Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício 1701/98, que encaminha respostas aos requerimentos
Dos vereadores Mário Aparecido Pavan, Antônio Carneiro da Silveira, Antônio Divaldo Costa, Arlindo Mariano de Araújo Filho, Edson Pereira, Carlos Alberto de Almeida Normanha, Mário Aparecido Pavan, Mário Mardegan, Tadami Cauata, Hélio Correia, Carlos Hernandes, José Américo do Nascimento, Mário Aparecido Pavan, Birubiru, Sidney Giron. Ofício 1785, respostas ao requerimento do vereador Sidney Giron e as indicações dos vereadores Jaime José da Silva, Mário Aparecido Pavan, Sidney Giron, Tadami Cauata e ainda o ofício resposta ao ofício 119/98 desta Casa de Leis. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Casa da Sopa Emília Santos, resposta ao requerimento do vereador Jaime José da Silva. Instituição Nosso Lar encaminha a resposta ao requerimento do vereador Jaime José da Silva. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, pelo presente vimos a ilustre presença de Vossa Excelência justificar nossa ausência à 11ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, realizada no último dia 13 de abril, encaminhando para tanto devido atestado fornecido por um cirurgião dentista. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente Sidney Giron, vereador PPB. A parte dos nossos cumprimentos, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência solicitar a retirada do projeto de lei 059/98, de nossa autoria, que denomina Deicola Ferreira Batista, Rua 1, localizada no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado, para que possamos efetuar algumas alterações que se fazem necessárias. Respeitosamente, Sidney Giron, vereador PPB. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Câmara Municipal de Marília envia cópia do requerimento 572 de autoria do vereador Marcos Rezende. Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, impresso contendo manifesto contra o trabalho aos domingos. A COPESP, Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo, envia impresso do curso Servidor Público e as Reformas Constitucionais. Noticiário IBAN 388, referente a março de 98. Noticiário IBAN 389, referente a abril de 98. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, comunicando a liberação de recursos financeiros da ordem de R$79 mil em favor desse município, referente ao convênio dengue. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica os proprietários de estabelecimentos destinados à comercialização de ferro velho, sucatas e materiais reutilizáveis ou recicláveis obrigados a mantê-los em locais e a acondicioná-los de forma que se evite o acúmulo de lixo, água e a existência de nichos fornecedores da reprodução de insetos e gatos. O descumprimento do disposto nessa lei acarretará uma multa de 500 unidades fiscais de referência UFIRS no ato da fiscalização, acrescidas de 20 UFIRS diárias, enquanto durar a desconformidade. Parágrafo único. Transcorrido o período de 60 dias do lançamento da multa sem o atendimento das disposições dessa lei, o estabelecimento infrator terá o seu alvará de funcionamento cassado. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data de sua publicação. Sidney Giron, vereador PPB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, fica instituída a Semana da Arrecadação de Medicamentos no município, a ser realizada semestralmente pelo Executivo Municipal na primeira quinzena do mês de abril e na segunda quinzena do mês de setembro de cada ano. O evento de que trata o caput desse artigo terá como finalidade a arrecadação de medicamentos para a farmácia municipal para posterior distribuição às famílias carentes.
A coordenação, a seleção e o cadastro das famílias carentes que terão direito a receber os medicamentos ficarão a cargo da Secretaria de Saúde e Higiene Pública e da Farmácia Municipal. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias, contados a partir da data de sua publicação. Carlos Hernandes, vereador PFL. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Nelson Pinto Arruda, Rua 1, localizada no bairro Chácaras Arco-Íris. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador PRP. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominada Manuel Aparecido Cardoso, atravessa J, localizado no Jardim Guanabara. Carlos Hernandes, vereador PFL. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Requeremos ouvir do plenário votação do projeto de lei 054/98, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo a executar obras e serviços em favor da Diocese de Araçatuba, objetivando a construção de cobertura do anexo da Igreja Imaculado Coração de Maria, em tramitação nesta Casa de Leis. Mário Mardegan, vereador PRP. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, sim. Não vi. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 6 vereadores. Votos pelo sim, 12. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria considerada a pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores.
Senhor presidente, considerando que o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes mantém um departamento de assistência social destinado a assistir famílias carentes localizadas na periferia da cidade, que outrora o Instituto Solar Espírito Dr. Bezerra de Menezes era uma extensão do Centro Espírita, onde era desenvolvido um trabalho objetivo com local adequado para abrigar crianças abandonadas, que ocorreu o desmembramento da entidade tornando independente Solar em relação ao Centro Espírita, que o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes passou a realizar o trabalho de atendimento às famílias carentes que realmente se mostram impossibilitadas de prover a própria subsistência, que a entidade fornece assistência social a essas famílias carentes, compreendendo alimentação, medicamentos, vestuários, utensílios e outros, que os dirigentes e colaboradores do Centro Dr. Bezerra de Menezes almejam ter um local com instalações apropriadas a fim de desenvolver um trabalho assistencial específico, vindo de encontro aos objetivos do Fundo Social de Solidariedade. Requeremos ouvido plenário na forma regimental que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, o Poder Executivo pretende atender pedido formulado anteriormente pelo Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, cedendo ou doando área para que esse importante trabalho social possa ser plenamente desenvolvido. Em caso positivo, quando? Se negativo, por quê? Sidney Giron, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura Municipal de Araçatuba possui uma participação acionária de 5,16% na CRIS, Coab, Companhia Regional de Habitações de Interesse Social, considerando que é dever do vereador fiscalizar e estar atento aos assuntos de interesse da municipalidade, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado a CRIS, solicitando que nos envie cópia do Estatuto Social e suas alterações, das atas relativas à eleição das diretorias dos últimos 10 anos e uma relação contendo o nome, o cargo e o respectivo vencimento de cada membro da diretoria atual. Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvido o plenário, seja oficiado a senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, quais são as medidas que o município está tomando para o combate ao mosquito Aedes aegypti? Qual o valor destinado para essa finalidade? É o item 2. Jaime José da Silva, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o jovem araçatubense Renato Ferreira Pessoa obteve o primeiro lugar do Campeonato Paulista da Federação de Karatê de São Paulo, realizado neste ano em Presidente Prudente, que o jovem Renato vem conseguindo boas classificações como primeiro lugar no segundo torneio Anki Juvenil Adulto, realizado em 95 na cidade de Birigui, primeiro lugar dos Jogos Regionais de Mirassol, realizados em 96, e o segundo lugar dos Jogos Regionais de São José do Rio Preto, realizados no ano de 97, considerando que esse karateca integra a seleção paulista de karatê que disputará o Campeonato Brasileiro de Uberlândia, Minas Gerais, que cumpre o legislativo homenagear os esportistas do nosso município que se destacam não só em nível local, mas também em nível regional, requeremos ouvir o plenário um voto de aplauso ao jovem Renato Ferreira Pessoa pelo relevante desempenho obtido em diversas competições e que desse nosso ato seja dada ciência homenageado na Rua Alagoas, número 8, Jardim Paulista. Mário Bardegan, vereador PRP. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Considerando que no último dia 22 de abril faleceu aos 21 anos de idade o jovem Marcelo Zacaron, que o jovem Marcelo deixa seus pais, o senhor Gilberto e a senhora Angelina Leite Zacaron, que mesmo em seu pouco tempo de vida em nosso meio, Marcelo conquistou a amizade de muitos pela sua simpatia, amizade e lealdade. Considerando ainda que ensejamos que a família encontre na fé e na resignação o conforto necessário para amenizar a dor dessa partida, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, um voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Marcelo Zacaron, e que desse nosso ato seja dada ciência, família lutada, na rua São Benedito 986. Mário Mardegan, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Rafael Hakami, ocorrido no último dia 21 de abril, aos 83 anos de idade, que o senhor Rafael era viúvo e deixa os filhos Luiz Aparecido, Terezinha, Amélia, José Carlos, Antônio, Luzia, Rafael e Geraldo, que o senhor Rafael em vida granjeou a simpatia e o respeito de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele, tendo sua morte entristecido um grande número de pessoas, que o senhor Rafael deixou como contribuição fundamental à sociedade os exemplos de honestidade, disciplina e serenidade, tornando seus filhos pela educação verdadeiros cidadãos, cumpridores de seus deveres. Requeremos ouvir do plenário um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Rafael Hakami, ocorrido em 21 de abril de 98, aos 83 anos de idade, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na Rua Lavrador 219. Carlos Hernandes, vereador PFL, Sidney Giron, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Gentil José da Silva, ocorrido dia 26 de abril de 98, com 40 anos de idade, que o senhor Gentil deixa os filhos Gláucia Júnior, Leandro e Geucelene, que o senhor Gentil era conhecido e admirado na coletividade araçatubense e o seu passamento entristeceu o grande número de pessoas. Requeremos, ouvido o plenário, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Gentil José da Silva, ocorrido dia 26 de abril, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na Rua Iguaçu 145. Mário Mardegan, vereador PRP. O requerimento está em votação. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, os serviços na área de saúde prestados pelo município têm sido considerados satisfatórios? Qual o valor do investimento aplicado pelo executivo na área de saúde do município? O município tem solicitado e recebido apoio financeiro dos governos federal e estadual para a execução de projetos na área de saúde? Se positivo, quais os valores e onde foram aplicados esses recursos? Se negativo, por quais motivos? Carlos Hernandes, vereador PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Umbelinda Bernardi, ocorrido dia 24 de abril de 98, aos 92 anos de idade, que a senhora Umbelinda deixa os filhos Manuel, Henriqueta, Lourdes, Zenaide, Aparecida e Mercília, que a senhora Umbelina era muito conhecida e o seu falecimento consternou grande número de pessoas. Requeremos ouvir do plenário um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Umbelinda Bernardi, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na Rua Oswaldo de Andrade, 1055. Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o DAIA, devido à realização de reparos na rede de água e esgoto, tem aberto diversas valas nas ruas da cidade, que após a execução do serviço, o DAIA cobre a vala com terra e pedriscos, deixando-a sem a devida pavimentação por longo período, que com a passagem de veículos e principalmente depois das chuvas, essas valas tornam-se buracos enormes, oferecendo grande risco aos motoristas e contribuindo para a caótica situação das vias públicas do município, requeremos ouvir do plenário que seja solicitada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, fechamento das valas abertas pelo DAIA são de responsabilidade desse departamento ou do setor competente da Prefeitura Municipal? O que poderia ser feito para agilizar o fechamento dessas valas e evitar prejuízos e aborrecimentos à população? Sidney Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, qual o valor do investimento aplicado pelo município na área de educação? Segundo, esse valor atende ao que determina a Constituição Federal? Terceiro, o município tem solicitado e recebido verbas dos governos federal e estadual para execução de projetos da área de educação? Qual o cardápio oferecido na merenda dos alunos do município? Esse cardápio tem referência nutricional? Se negativo, por quê? Carlos Hernandes, vereador, PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a importância da sinalização de solo com os dizeres pare na orientação dos motoristas, que apenas a sinalização área de placa mostra-se deficiente para a disciplina do trânsito de veículos, uma vez que está muito acessível à ação de vândalos e de difícil visualização no período noturno e quando instaladas próximas de árvores, que a grande maioria das sinalizações de solo de ruas do nosso município estão apagadas, dificultando a identificação das ruas preferenciais, requeremos ouvir o plenário e seja oficiado a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, a prefeitura mantém equipe para pintura ou repintura de sinalização de solo. Segundo, o executivo tem realizado o levantamento periódico visando detectar a necessidade da pintura ou repintura de sinalização de solo. Mário Aparecido Pavão, Birubiru, vereador, PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando que informe ao legislativo no prazo legal o seguinte: por que foi desativada a escola de judô que funcionava junto ao Senfica no Jardim TV? Sidney Giron, vereador, PP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Sebastiana Soares Possari, ocorrido dia 15 de abril de 98, aos 67 anos de idade, que a senhora Sebastiana deixou o esposo, o senhor Euclides Possari, e os filhos Benedita, Maria, Inês, Jair e Vera, que o passamento da senhora Sebastiana entristeceu todos aqueles que com ela tiveram a oportunidade de conviver, pois era muito querida e admirada. Requeremos ouvir o plenário da forma regimental um voto de pesar pelo falecimento da senhora Sebastiana Soares Possari, ocorrido no dia 15 de abril de 98, aos 67 anos de idade, que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua Almiro Rodrigues Bento, 363. Carlos Hernandes, vereador, PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, queremos ouvir o plenário da forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que no prazo legal informe esse legislativo o seguinte: primeiro, com relação à iluminação de vias públicas, a prefeitura está em débito com a Companhia Paulista de Esforço de Luz, CPFL? Em caso positivo, qual o total dessa dúvida? É o item 2. No item 3, ainda em caso positivo, de que forma a prefeitura vem pagando essa dívida? Mário Aparecido Pavão, Birubiru, vereador, PRP.
O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, o Serviço Funerário Municipal dispõe de assistência social para atendimento e orientação às famílias enlutadas. Segundo, em caso negativo, seria possível a implantação do citado serviço de assistência utilizando para tanto funcionários pertencentes ao atual quadro de funcionários? Sidney Giron, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, tendo em vista que a Prefeitura Municipal deverá celebrar convênio com a instituição solar Dr. Bezerra de Menezes para que esta desenvolva as atividades do Senfica, quantos funcionários serão designados pela Prefeitura para compor a equipe de trabalho desse Senfica? Segundo, qual o método a ser utilizado para a composição? Os funcionários serão contratados ou serão escolhidos dentre aqueles que já pertencem ao quadro? Deixa eu repetir o item 2 novamente. Qual o método a ser utilizado para a composição? Os funcionários serão contratados ou serão escolhidos dentre aqueles já pertencentes ao quadro de funcionários municipais? Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a grande área existente na rua Francisco Vilela, ao lado da Unip, Universidade Paulista, considerando que esta área tornou-se depósito de lixo e entulho devido ao extenso matagal, contribuindo para a proliferação de insetos e animais nocivos à saúde, servindo também de esconderijo para marginais e objetos furtados, que os moradores de imóveis indeiros a essa área estão amedrontados entre o grande risco que essa situação lhe oferece, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficial a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, a área localizada na rua Francisco Vilela, próxima à Unip, Universidade Paulista, pertence ao município? Segundo, se positivo, o Executivo Municipal tem projeto para a utilização da referida área? Sidney Giron, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora ao pequeno expediente. Farão uso da palavra os vereadores Valério Cambuí, Antônio Carneiro da Silveira e Antônio Edivaldo Costa. Com a palavra o vereador Valério Cambuí. Desiste. O vereador Valério Cambuí cede, não faz uso da palavra, mas cede 5 minutos do seu tempo ao vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes que estão nos ouvindo pela radiodifusora de Araçatuba, eu devo levar ao conhecimento dessa presidência e dos senhores colegas que com grande pesar notamos que o senhor Marcelo Martim Andorfato, sem fazer parte do quadro desta Casa de Leis, ingressa em todos os departamentos integrantes dessa Câmara sem portar nenhuma identificação que é exigida para todos os que pretendem tratar de assuntos diversos nessa Casa de Leis. E ocorre que, além disso, o referido rapaz ingressa em departamentos onde somente é permitida a presença de funcionários ou pessoas portadoras de autorização, mediante identificação funcional ou de colaboradores.
Tais fatos são graves e estamos solicitando oficialmente, nesse momento, que o senhor presidente tome as providências necessárias, pois estaremos vigilantes para coibir tais atos de abuso e falta de respeito às normas vigentes. Também quero levar ao conhecimento dos colegas vereadores que nunca tivemos ou teremos a intenção de prejudicar o trabalho na vereança de qualquer um dos integrantes desta Casa de Leis. Ocorre que muitas vezes, para inibirmos as condutas de políticos afoitos, que sequer aguardam a hora certa para iniciar suas campanhas, são atingidas outras pessoas que somente pecam por serem amigos ou companhias do referido político e pré-candidato a deputado federal. Também quero deixar gravado que tanto este vereador quanto seu assessor parlamentar sofreram e sofrem ameaças das mais diversas, sempre de forma covarde e dentro do anonimato. Para tais pessoas, queremos dizer que, ainda que soframos qualquer espécie de ataque, estaremos sempre prontos a continuar nosso trabalho, porque é justo e, principalmente, objetiva sanear nosso panorama político. Assim, se infelizmente outras pessoas forem atingidas pela sua ligação com tal político, lamentamos. Mas é o preço a ser pago pela fidelidade a quem nunca foi e nunca será fiel. Não acreditamos no potencial do senhor Marcelo Martim Dorfato. Não cremos que tenha currículo para representar a Araçatuba e região na Câmara dos Deputados Federais. E politicamente, dentro da lei e da regularidade nas condutas, lutaremos até o fim para que tal projeto não se concretize. Pois isso é uma democracia e, politicamente, nós temos todo o direito de lutar dessa maneira. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Antônio Carneiro de Silveira. Solicito ao vice-presidente Tadami Kawata que assuma a presidência dessa mesa diretora. Com a palavra, o vereador Antônio Carneiro de Silveira, que tem 15 minutos para versar sobre qualquer assunto. Senhor presidente Tadami Kawata, demais membros da mesa, companheiro desta Casa de Leis, público aqui presente, ouvintes da Rádio Difusora. Na sexta-feira, juntamente com os vereadores Nelson Reis Alves e Jaime José da Silva, fizemos uma visita ao chefe de gabinete, professor Silvio Venturoli. Lá estivemos para solicitar a anexação da Praça 9 de Julho ao imóvel hoje onde localiza a Câmara dos Vereadores, para que ali possamos fazer uma praça cívica. O projeto apresentado foi aprovado, em princípio, pelo chefe de gabinete e tenho certeza, senhores vereadores, que isto acontecendo, nós teremos aí o visual da Câmara dos Vereadores lá na Praça 9 de Julho, bastante alterado, onde nós teríamos ali todo o entorno valorizado. E eu gostaria de, inclusive,
passar às mãos dos senhores vereadores, que aqui estão, uma cópia deste projeto, para que todos tenham conhecimento dos trabalhos que estão sendo executados por essa mesa diretora, no que diz respeito à reforma e valorização do prédio da Praça 9 de Julho. Quero mais uma vez agradecer aqui a colaboração dos vereadores Nelson Reis Alves e Jaime José da Silva. Falando em prédio da Câmara, a inauguração do prédio está prevista para o dia 9 de julho. E, logicamente, eu convido os vereadores que, quando tiverem um tempo, passarem por lá, pelas obras, para verificar o estágio, o andamento daqueles trabalhos e, inclusive, ainda, se tiver alguma sugestão a oferecer, que o façam. Nesse dia da inauguração, nós estamos também programando a entrega da medalha 9 de julho aos 6 vereadores da primeira legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. São 6 vereadores ainda existentes, 4 deles residindo aqui em Araçatuba, né? E 2 fora, um em Santos, outro na cidade de Lins. Vai ser uma homenagem muito bonita e uma homenagem, acima de tudo, devida pelos trabalhos que prestaram esses vereadores nos idos de 48 à cidade de Araçatuba. Eu queria também, nesse momento, dizer a respeito de uma reclamação que recebemos hoje por um empresário local, o senhor Elcio da Loca, que há algum tempo vem tentando concretizar suas obras lá no Parque Isabel de Pisa de Almeida Prado, onde está construindo ali uma fábrica de móveis, já há 16 meses, e não pode concluir a sua obra simplesmente porque não tem energia elétrica. Até então vinha dividindo ou utilizando-se da energia ali da PAT, da fábrica de bebida que era do Paulo Guerra. Com a venda daquela área, ele perdeu essa possibilidade de utilizar-se daquela energia e está praticamente parado, não pode concluir a sua obra por falta total da energia elétrica. Eu acho que isso é um descaso muito grande, principalmente porque essa pessoa tem tentado insistentemente conversar com o secretário da Indústria e Comércio, não consegue, nunca foi ouvido. Tenta conversar com o secretário de Planejamento, não consegue, nunca foi ouvido. E agora, tendo em vista gozar de nossa amizade, veio aqui um dos seus filhos para dizer o que ele podia fazer, porque já estão em fase de desespero, investiram muito, é uma área de 1.500 metros quadrados de construção, né? Está em fase de acabamento, não pode gerar nenhum tipo de receita, porque ele não pode ir lá funcionar, investiram e não tem retorno. Então, é uma situação constrangedora para uma cidade onde o desemprego está campeando. Nós precisamos mudar esse estilo, é preciso dar atenção aos empresários aqui de Araçatuba, não que o empresário tenha que correr atrás da administração pública, nós é que devemos dar toda atenção a essas pessoas. Então, nós estamos aqui pedindo principalmente ao líder da prefeita que encampe a defesa desse empresário para que ele tenha o projeto
que foi feito o projeto da iluminação, que vocês todos sabem como é que isso funciona. Primeiro se elabora o projeto, está aqui o vereador Nelson Reis Alves. Estou falando, Nelson, do Sérgio da Loca, do Elcio da Loca, que está tentando concluir a obra dele lá no Parque Industrial, não consegue, porque não tem a rede de energia elétrica. Está faltando um poste. Permite uma parte, Totalmente. O vereador Edival até testemunha disso. Foi pago hoje para a companhia R$13 mil para a instalação desse poste. Ótimo. Isso é uma ótima informação que nós recebemos. E isso, então, faz com que esses empresários possam investir aqui, uma vez paga, porque há algum tempo ele já vinha lutando para conseguir isso. A informação recebida pelo vereador Nelson Reis Alves, ela vem a calhar e bastante importante. Queria informar também ao vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha que o senhor Marcelo Andorfato não é funcionário dessa Casa de Leis, não usa crachá funcional, não é colaborador, não pode usar também o crachá de colaborador. Para as pessoas que aqui vêm visitar essa casa, que é uma casa do povo, e aqui todos podem entrar, desde que dentro das normas regimentais dessa casa, ele se credencia aqui na portaria, recebe um crachá de visitantes, e o recebendo, ele faz a visita ao gabinete onde ele deseja conversar com aquele vereador, ou vai à presidência. De todas as vezes, e o vereador Normanha que está chegando, de todas as vezes que o senhor Marcelo Andorfato esteve em meu gabinete, ele portava o crachá de visitante. E é o crachá que credencia as pessoas a ir aos gabinetes dos vereadores. Então, eu desconheço, vou pegar as informações a respeito. O diretor dessa casa ficou de me verificar as anotações, não a trouxe aqui para mim, mas eu desconheço que ele tenha entrado aqui, porque eu exijo, inclusive, de qualquer pessoa, pode ser Marcelo, pode ser o pai do Marcelo, pode ser qualquer um aqui, eu exijo que tenha o mesmo comportamento de qualquer outra pessoa que vem aqui dentro. Não existe privilégios de forma nenhuma nessa casa, né? Então, todas as vezes, nós temos aqui as informações que são anotadas aqui na recepção. Se isso aconteceu, nós vamos verificar, e se a Vossa Excelência puder precisar o dia e a hora que ele esteve aqui sem esse crachá, para nós ia ajudar bastante. Então, nós não queremos aqui nenhum tipo de privilégio a ninguém, mas nós queremos receber a todos, porque aqui a casa é do povo e, como tal, nós estamos de porta aberta àqueles que vêm aqui em busca de informações. Era o que eu tinha a dizer durante o pequeno expediente. Agradeço. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Antônio Ivaldo Costa. Na sua ausência, próximo vereador, Arlindo Mariano de Araújo Filho, que cede 5 minutos ao vereador Nelson Reis Alves. Antes, convido o vereador presidente desta casa, Antônio Carneiro da Silveira, a reassumir os trabalhos desta sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna porque tem um ditado que diz que quem cala consente. E nós não podemos ficar calados diante das alegações do meu nobre colega, vereador Dr. Normanha, a quem dedico a minha amizade e meu respeito. A democracia dá à população o direito de livre opção, de livre escolha para os seus candidatos. E nós sabemos perfeitamente que o Marcelo Andorfato é um dos candidatos a deputado federal de Araçatuba
que está a merecer hoje o apoio de 14 vereadores desta casa. Ora, eu posso até respeitar a opinião do vereador, que não encontra no Marcelo a qualificação necessária para ser deputado federal. Mas eu, particularmente, e esses que o apoiam, encontram sim. É um jovem, filho de Araçatuba, conhecedor dos meandros da política, que tem demonstrado interesse em servir a sua terra e a sua gente, jovem, e nós temos que dar apoio a pessoas assim. E eu me disponho a isso, ainda mais diante da omissão desses que sabem acusar, sabem dizer que não tem condições, mas não apontam um outro candidato para sair. Alguém que tenha vontade de lutar, de ser representante da região, de abraçar aquilo que nós precisamos, a nossa luta, os nossos ideais, e de nos defender lá em Brasília. Eu quero gente credenciada desse porte, desse nível, desse jeito, que vai para a rua, que vai para a luta, que se expõe e que quer trabalhar por Araçatuba. Por isso, eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir hoje. O meu apoio é do ao Marcelo Andorfato. Pode até o vereador não concordar comigo, respeito a opinião do vereador, mas quero que a nossa opinião, daqueles que apoiam, também sejam respeitadas. O senhor me concede uma parte? Pois não, vereador. É exatamente com a preocupação de um fato recente, considerando que a memória é uma coisa que se apaga muito rapidamente, como que surgiu um deputado chamado Sérgio Naia? O senhor pode ter simpatias por esse candidato, mas eu lhe digo uma coisa. Se ele tiver hoje um bem no nome dele, amanhã está penhorado. Não, vereador. Então, eu gostaria que todos os meus colegas passassem a pensar. Eu acho também, mais uma coisa, que esse pré-candidato e não candidato, como o senhor, Vossa Excelência disse, esse pré-candidato... Todos são pré-candidatos hoje, não, vereador. Todos são. Não existe candidato a nada hoje. Eu acho que ele deveria ter passado por esse pequeno vestibular que é essa casa. Há degraus para serem seguidos, mas eu desafio Vossa Excelência a me dar o nome de um bem em nome dele, porque amanhã estará penhorado. Muito obrigado. Não, vereador, eu não sou da Receita Federal, não faço parte disso, acho que existem departamentos, autoridades responsáveis por tudo isso. Isso não me concerne, não me diz respeito, eu sou vereador, e como vereador sou agente político, e como agente político eu devo exercer essa atividade dentro desta casa. O senhor presidente já rebateu aqui a crítica quanto ao crachá. Eu fui pessoalmente verificar na portaria antes de usar a tribuna. Todas as vezes que o Marcelo vem a esta casa, ele pega o crachá na portaria. Pode até não colocá-lo, mas pega. E, se vocês não sabem, o Marcelo frequenta gabinetes de quase todos os vereadores desta casa, tem sido um liano companheiro, um cordial candidato, postulando votos, postulando apoio, e eu acho que ele não está fazendo nada demais. E digo mais, às vezes, não, vereador, nessa ânsia de querer até rebater alguma coisa, ou revidar alguma coisa, não vou entrar no mérito de perseguição, de ameaça, acho que a justiça está aí para ver tudo isso. Mas, às vezes, o que Vossa Excelência tem cometido, não, vereador, é colocar pechas e respingar nos colegas que apoiam o Marcelo. Eu, sinceramente, respeito a sua opinião como homem, como cidadão, mas eu repudio essas medidas, principalmente quando elas pegam as pessoas que nós temos conhecimento, nós temos convicção de que estão numa luta, vão continuar, e só lutam por aquilo que tem direito, pelo exercício, pela liberdade de escolher quem ele quer. Muito obrigado, senhor presidente. Encerramos assim o pequeno expediente e daremos início agora à ordem do dia da 13ª sessão ordinária
27/4/1998. A ordem do dia está composta por 6 itens. Primeiro item da pauta. Primeira discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município 001/98, de autoria do edil Hélio Correia. Da nova redação ao item 31 do inciso 1 do artigo 4º e ao inciso 16 do artigo 8º da Lei Orgânica do Município, criados pela emenda da Lei Orgânica número 02. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Hélio Correia. Nós solicitamos à mesa diretora a retirada deste projeto em razão de não estarmos ainda convencidos da sua amplitude e da sua relevância para o município. Nós entendemos que o artigo anterior deve permanecer por enquanto e, a priori, nós solicitamos o adiamento desse projeto. Adiamento? A retirada. Os favoráveis à retirada permaneçam como estão. Senhor presidente, eu posso pedir a palavra para encaminhar a votação? A matéria tem que ser submetida ao plenário. Exato. E eu gostaria de dar um alerta ao plenário, porque embora o autor queira retirar a matéria, eu acho que essa matéria já é de domínio da casa e vários vereadores querem votar a favor dessa matéria. Porque o vereador está certo, existem ruas hoje em Araçatuba que não dizem respeito a nada de nossa cidade. Por exemplo, Rua Jardim Sumaré, o que quer dizer isso? E nós deixamos de prestar homenagem a alguma pessoa digna que tenha feito alguma coisa por aqui. Então eu gostaria de encaminhar a votação pedindo para a rejeição do pedido de retirada. Para encaminhamento de votação, com a palavra o vereador Nelson Reis Alves. Eu também peço a palavra para encaminhamento de votação e farei uso da tribuna para tal. Com a palavra, o vereador Antônio Carneiro da Silveira. Eu tenho medo que esse projeto possa causar uma tremenda balbúrdia. É vereador dando nome hoje, amanhã não sendo mais vereador, outros vereadores tirando o nome daquela rua cujo vereador, que já não é mais vereador nessa casa, encaminhou o projeto. Eu tenho medo que isto vai desagradar e muito, às vezes, a população, porque se ao menos tivesse um plebiscito da rua, dos moradores da rua, que eu acho que a esses nós devemos respeito, e aproveitando bem o nome da Rua Sumaré. É exatamente a Rua Sumaré. Quem era vereador aqui, está aqui o Valério Camboí, Vossa Excelência, vereador Nelson Reis Alves, Hélio Correia, José Américo Nascimento e o Édipo Pereira. O que aconteceu naquela noite lá na Câmara Municipal, quando tentaram colocar o nome de Antônio Pavan naquela rua, que hoje é Sumaré? Todos os moradores da rua lotaram as galerias daquela Casa de Leis, porque sequer foram ouvidos. Sumaré, Vossa Excelência estava na Câmara. E exatamente o que aconteceu? Os moradores lotaram, não aceitaram aquela denominação que era proposta, não era do agrado dele, aliás, usaram inclusive de documentação para mostrar que aquela pessoa não havia colaborado em nada para que tivesse o nome lá naquela rua. E assim outras. Eu tenho muito medo que, aprovado isso, cause uma tremenda balbúrdia. Por outro lado, eu sei também que tem ruas que a gente poderia mudar. Fica os nomes genéricos,
né? Os nomes genéricos, mas é muito temeroso. Eu proponho a manutenção de como está na lei orgânica. Posso encaminhar a votação também? Posso falar também? Presidente, eu gostaria também de encaminhar a votação usando a palavra. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Edipo Pereira. Para encaminhamento. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, eu concordo com as ponderações tanto do presidente da Câmara como do Dr. Nelson Reis Alves. Bom, é a primeira discussão desse projeto e ele pode ser até melhorado, viu, vereador Hélio? Eu vou explicar por quê. Quando eu fui vereador, eu tentei mudar todos os nomes das ruas do Jardim do Trevo. E um vereador do PT fez que fez, eu não sei por inveja, porque ele tinha um cabo eleitoral, que era presidente da Sociedade de Amigos lá do Jardim do Trevo, fez que fez, acabou o meu projeto sendo declarado ilegal pela Comissão de Justiça. Por que eu tentava mudar o nome daquelas ruas? Ruas da Camélia, Rua das Margaridas. E todo mundo, quando fala o nome dessa rua, já leva a ex-zona do Meretrício. Eu não pretendia mudar esse estigma a curto prazo. Ia demorar 10, 15 anos, até o pessoal esquecer totalmente, porque aquele bairro falou morador da Rua das Camélias, lá no Jardim do Trevo, antiga zona do Meretrício. Mas a gente esbarra sempre nessa lei que proíbe de mudar-se o nome de vias. Então eu gostaria até de emendar, procurar uma opção para poder mudar o nome dessas ruas que não homenageiam ninguém. Não tem um nome próprio. Ou, é claro, para se mudar o nome de uma rua, como a Rua Jardim Sumaré, não seria simplesmente o vereador enfiar de goela abaixo, sem uma pesquisa, sem uma consulta aos moradores da rua. A gente precisa ver se o povo está concordando com isso, se o povo quer realmente isso. E é muito fácil a gente saber isso. Só contratar 2, 3 meninas aí, fazer uma pesquisa pela rua, procurando saber se a pessoa quer mudar. Lá no Jardim do Trevo eu já fiz 2 reuniões lá. O pessoal quer não só mudar o nome das ruas, mas quer mudar o nome do bairro também. Jardim do Trevo. Esse nome foi dado especificamente na época em que a zona mudou da 15 de novembro, Rua Aquidabã, Rua Capitão Vitorino, para ficar confinada lá. Hoje, se tem 2 ou 3 casas de prostituição lá, é o máximo que pode ter. Isso mais pela distância do bairro, pelo afastamento do próprio bairro. As pessoas até evitam de morar no Jardim do Trevo por essa má fama. Quer falar Jardim do Trevo, Rua das Margaridas, a pessoa já é casa de prostituta. E lá a maioria das pessoas que residem lá agora são pessoas de família. Então acho que esse projeto deve continuar em discussão, deve ir para a segunda discussão, para a gente poder decidir na próxima segunda-feira se a gente o rejeita ou não. Essa é a minha opinião. Eu vou votar contra o pedido de retirada desse projeto da pauta da ordem do dia, para a gente poder aprová-lo hoje e, se for o caso, rejeitá-lo na próxima discussão, na segunda discussão. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Próximo vereador a fazer uso do encaminhamento pelo PL, vereador Arlindo Mariano. É só falar isso aqui? O meu assessor para o microfone é só falar? É só falar mesmo? Sou meu assessor para assuntos de microfone. Colegas vereadores, senhor presidente e público ouvinte. Venho a essa tribuna como representante do PL
para encaminhamento de votação. O que ocorre com esse projeto é que o próprio autor do projeto pediu para retirar, para fazer melhores estudos, porque ele realmente não estava convencido da importância e da relevância do projeto, porque ele mesmo, o autor, entende que existem alguns entraves, alguns problemas que podem ocorrer quando da aprovação e da aplicação desse projeto. Faço questão de vir à tribuna para tecer alguns comentários sobre alguns aspectos que tem que ser levado em conta com relação a esse negócio de colocar nome em rua e mudar nome de rua. O vereador Carneiro disse que tem medo do que pode acontecer. Eu vou ser um pouco mais incisivo. Eu tenho certeza de que vai acontecer coisa ruim. Não vai acontecer coisa muito boa. Por quê? Por aquilo que já foi dito nessa tribuna, a população já está acostumada com a denominação dos logradouros onde eles moram. E essas mudanças abruptas e sem consulta prévia poderão causar transtornos à comunidade. Isso sem levar em conta o aspecto histórico. Existem ruas aqui que já têm o nome há décadas. De repente você muda o nome dessa rua, você causa transtorno para o comércio, para o correio e para a própria população que mora ali. Então, é uma coisa bastante espinhosa mesmo você mudar o nome de um logradouro, porque você vai mexer com muita coisa. E a troco de quê? A troco de que existem pessoas que merecem ser homenageadas e não o estão sendo em função de que não tem rua para isso. Ocorre que a cidade está crescendo. E tem sempre conjuntos habitacionais e tem sempre coisas novas. Uma parte, vereador. Pois não. Olha, eu realmente estou perplexo dentro dessa situação. Eu acho... Não, vereador, no encaminhamento não cabe a... Me desculpe, depois eu peço a palavra. Não, mas ele como membro do PMDB, ele pode falar, fazer uso da palavra, não pode? Mas isso, o senhor pode se inscrever e fazer uso da palavra como... Realmente eu vou fazer uma insinuação com relação a esse fato. Por gentileza, já fica escrito. Então, apenas para continuar o meu raciocínio, eu acho que esse projeto realmente não deve entrar para votação. Devemos deixá-lo mais para frente, para que mudanças, caso o autor e outras pessoas queiram fazer, que o façam através de emendas, porque da forma como está, ele pode causar sérios transtornos à população. E agora eu abro um outro parêntese aqui, para abordar um aspecto um pouco mais delicado, que as pessoas que me antecederam esqueceram de abordar. Nome de rua em Araçatuba, infelizmente, causa quase que briga entre vereadores para fazer isso. Tanto é que já foi mudada a legislação, exigindo currículo, exigindo uma série de detalhes, porque era uma guerra danada. À medida que aparecia um conjunto habitacional, o pessoal, eu não posso dizer que brigavam, mas quase que brigavam, porque não, essa rua é minha, e eu tenho aqui quem morreu. Vossa Excelência dispõe mais um minuto. Eu agradeço. Então, esse outro aspecto, o aspecto político, o aspecto de clientelismo, é que tem que ser levado em conta, porque muita gente, eu não posso falar quem é ou quem vai ser, e também nem nessa legislatura, pode ser nas próximas, podem fazer uso disso para fazer clientelismo político e mudando o nome de logradouros aí antigos, históricos, só para beneficiar algum amigo ou algum parente falecido, e isso ele pode aguardar, porque a cidade está crescendo e existem outros logradouros que vão surgir. Eu acho que esse outro aspecto é o aspecto que mais dá medo quando o vereador Carneiro falou, realmente eu tenho medo do que pode acontecer, realmente pode acontecer coisas ruins, porque muitos vereadores poderão querer fazer uso disso para aumentar o seu curral, entre aspas, eleitoral. Basicamente era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer o encaminhamento e votação pelo PMDB, vereador Clemente Cavazana. Senhor presidente, senhores vereadores e ouvintes da Rádio Difusora. É muito importante que nós realmente tomamos conhecimento e tomamos providência com relação a esses fatos. Não é comum trocar-se nome de rua. Não é aconselhável se trocar-se nome de praça. Bom seria que nós pensássemos primeiro em colocar os nomes, porque deverão ser definitivos e qualquer mudança sempre trará consequência desastrosa. Por quê?
virá em benefício de alguém e em desastre de outros alguém. Olha, aqui em Araçatuba tem como exemplo, que é bom que saibam, a Praça Tóquio. Hoje, Praça Saxuquinó. Eu moro naquelas imediações. Se fizermos hoje uma enquete em Araçatuba, tenho a impressão que 10% vai dizer que aquela praça é a Praça Saxuquinó e não a antiga Praça Tóquio. Então eu acho que o estudo mais profundo deva ser feito com relação a esses fatos. E que nós também tenhamos bastante consciência quando for mudarmos o nome de uma praça ou de uma rua. Porque, na realidade, nós não podemos aqui, depois, renunciar a um direito que é adquirido por aqueles que receberam, em detrimento dele, para favorecermos uma pessoa ou outra, que talvez por uma amizade ou qualquer outra questão. Portanto, eu acho que deva ter um encaminhamento de votação, e eu, de antemão, já me manifesto contrário, uma vez que virá sim, e o Carneiro tem razão, e muito bem também tem o Arlindo, virão desastres políticos, desastres sociais e muito mais ainda. Periclitação, às vezes, de direito adquirido de familiares que têm naquela praça ou naquela rua já a sua condição de exposição, de conhecimento e, por que também não dizer, de uso dela por essas condições. Então, eu acho importante que nós pensamos nisso. Não trocamos nomes de praças e nem trocamos nome de rua. Vamos ampliar-nos e estudarmos melhor essas conotações, porque não vi ninguém até hoje realmente estar satisfeito com qualquer troca de nome de rua. Pelo contrário, às vezes agradamos 10, mas desagradamos 20 ou 30. E o pior, hoje, Praça Saxuquinó é procurada lá no frigorífico Moran antigo, e não realmente na Cucy de Almeida. Eu, então, quando falo, eu resido na rua Frei Felicíssimo Maria do Prado, veja lá. Se alguém não sabe, eu vou dizer quem é. O frade que celebrou a primeira missa no Brasil. Porque quando eu falo onde eu resido também, eu tenho que falar isso, viu? Pensei que de orelha em pé, falo, de onde veio isso? Então, é essa colonização. Aí eu falo, onde é essa rua? Falo, olha, lá ao lado da Praça Saxuquinó. Onde é a Praça Saxuquinó? É a Praça Tóquio. Ah, bom, se é a Praça Tóquio, eu conheço. Então, vejo que nós, antes de ampliarmos o conhecimento de Araçatuba, passamos a restringi-lo, o que eu não acho que é desenvolvimento. É só isso, senhor presidente, senhor vereador. Próximo vereador a encaminhar a votação pelo PFL, ou pelo PTB, vereador Hélio Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer um apelo aqui aos nobres colegas vereadores, no sentido de que rejeitem o referido projeto. Nós não estamos convencidos do seu inteiro teor, do seu conteúdo. Achamos que o projeto é necessário que se faça algumas correções para que ele seja aperfeiçoado. E as palavras do vereador Arlindo Araújo, as palavras do vereador Clemente Cavazana, o sentido histórico da cidade de Araçatuba nos convence a pedir encarecidamente aos senhores que rejeitem o referido projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum encaminhamento de votação, o requerimento verbal do vereador Hélio Correia está em votação. Os favoráveis à retirada do projeto permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Segundo item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 054/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a executar obras e serviços em favor da Diocese de Araçatuba, objetivando a construção da cobertura do anexo da Igreja Imaculada Coração de Maria. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente,
e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator, o projeto é legal, decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jábio Zé da Silva, relator, acompanha pela legalidade Clemente Cavazana. Pela Comissão de Justiça, solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa. Nós estamos presente, ADOC, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade, solicitamos parecer da Comissão de Finanças, vereador Nelson Reis Alves, favorável. Vereador Edival Antônio dos Santos, favorável. Vereador José Américo do Nascimento, favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 054/98, de autoria do Executivo Municipal. Terceiro item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 048/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber, por doação gratuita, de Adriana Aparecida Natividade Gonçalves, ventiladores de teto e máquinas de datilografia, conforme se especifica. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional, jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém que queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 048/98, de autoria do Executivo Municipal. Quarto item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 293/97, de autoria do edil Carlos Alberto de Almeida Normanha. Cria os serviços de guarda municipal e de saúde junto às EMEIs do município e da outras providências. O projeto constou da pauta da ordem do dia da sexta sessão ordinária, 9/3/98, ocasião em que foi adiado por 3 sessões. O projeto também constou da pauta da ordem do dia da 9ª sessão ordinária, 30/3/98, ocasião em que foi adiado por mais 4 sessões. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto é oportuno e meritório, os fins visados são morais e legais. Não merece reparo quanto ao aspecto redacional, somente quanto ao aspecto jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei se aprovado com a emenda apresentada à parte. É, ao meu parecer, Jaime Zé da Silva, relator. Opinam pela legalidade ainda os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. Pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, os edis Bonifácio Campaner e Arlindo Mariano de Araújo
Filho exara um parecer favorável. Tendo em vista o vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha, autor do projeto, ser o presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, solicitamos ad hoc o parecer do vereador Birubiru. Parecer contrário. A Comissão de Educação pronuncia-se favorável. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Herano que proceda à leitura da emenda apresentada pelo edil Jaime José da Silva. Substitua-se o artigo 1º do presente projeto de lei, conforme exarado infra. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar os serviços da Guarda Municipal e de Saúde junto às escolas municipais de educação infantil e MEI de Araçatuba. A emenda visa sanar vício condizente ao aspecto jurídico formal. Dessa forma, a propositura não mais fere a competência exclusiva de administrar do Poder Executivo. Jaime José da Silva, vereador PSDB. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Nelson Reis Alves, que dispõe de 10 minutos para versar sobre a matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que esta casa tem que fazer cumprir a lei orgânica do município de Araçatuba. Então não adianta a gente fazer de conta. O presente projeto, mesmo com a emenda do vereador Jaime, que eu respeito e admiro, continua sendo ilegal. Porque não basta nós autorizarmos a prefeita ou o executivo a realizar alguma coisa que é meramente administrativa e que a competência, a iniciativa de competência exclusivamente do executivo, dizendo autorizo. Se no artigo 4º, o executivo regulamentará desde o que couber dentro do prazo de 60 dias. Ora, se ele é obrigado a regulamentar dentro de 60 dias, como é que vai ser autorizado simplesmente? E outra, é matéria de competência administrativa. Vamos pegar a nossa lei orgânica e vamos verificar o que é a competência da Câmara, o que é a competência do Executivo. Nós temos outros meios, requerimento, indicação, enfim, outras formas de legislar sem ferir a nossa lei orgânica. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores a rejeição desse projeto, porque nós achamos que, mesmo com a emenda do Dr. Jaime José da Silva, o projeto continua ilegal. Eu peço a reserva do meu tempo. O vereador Nelson Reis reserva 7 minutos de seu tempo. Com a palavra, o vereador autor da matéria, Carlos Alberto de Almeida Normanha. Eu havia pedido, senhor presidente, nobres componentes da mesa, senhores colegas de plenário, público presente, o adiamento para rever algumas coisas. Na verdade, o próprio parecer da Comissão de Justiça, que exara um parecer dizendo que está sendo nesse projeto criado cargos. Esse projeto não cria cargos, hipótese alguma. Esse projeto, na verdade, é um projeto que me foi passado por um dos 1.011 assessores que se interessam pelo meu trabalho, que é o Dr. Leônidas Milione Júnior, ao quem eu rendo homenagem pelo aniversário que transcorre ainda esta semana. Na verdade, eu considero esse projeto um projeto inteligente, no sentido de economizar para o município. Primeira coisa. Como todo mundo sabe, hoje, há um perigo muito grande rondando todas as escolas. Os marginais que estão o tempo todo rondando escolas. Eu que trabalho em uma EMEI, volta e meia sou obrigado, por um descaso do Executivo, a fazer o papel de guarda de homem da lei. Quantas vezes eu fui obrigado a sair do meu consultório
e pegar bêbados e desocupados e pessoas que estão causando desordem dentro do posto de puericultura. Então, esses fatos ocorrem com grande frequência. O projeto visa apenas e exclusivamente fazer com que o executivo, daqui para frente, passe, nos momentos em que for construir novos próprios para as EMEIs, novos próprios para os postos de puericultura, que o faça junto com o posto da guarda. No meu posto, por exemplo, há filas que se formam a partir de 1h da manhã. A gente tem notícia disso. E muitas vezes o povo fica ali na chuva ou procurando abrigo em lugares próximos aos postos e sujeitos a ataque de meliantes das cercanias. Então, qual é o objetivo desse projeto? O objetivo é mostrar que o executivo pode, daqui para frente, nas construções que forem feitas, direcionar a arquitetura para que não seja aqui num ponto a EMEI, no outro ponto do bairro o posto de atendimento básico de saúde, sem nenhuma proteção. Ainda que a gente tenha notícias de vândalos que invadem muitas vezes os próprios da prefeitura e causam roubos e muitas vezes depredações nos próprios da prefeitura. Então, esse projeto tem essa única finalidade. A justificativa de autoriza, aliás, o projeto de autoriza, veio por causa do parecer da Comissão de Justiça. Na verdade, isso aqui não está criando cargo nenhum. É bom que todo mundo veja, porque já existe o cargo do guarda municipal. Já existe a guarda municipal. Já existem os serviços e, na medida da necessidade de cada bairro, há de se construir em futuro próximo, Deus queira, oxalá, que seja o mais próximo possível, que essa cidade cresça, pelo amor de Deus, e que esses prédios sejam construídos diante desse modelo que o projeto se propõe. Eu vi um comentário de que não pode misturar doentes com alunos. Eu acho que um pouquinho de inteligência, de quem quer que seja, vai mostrar que, frequentemente, alunos são retirados de salas de aula e levados aos postos de puericultura, às unidades básicas de saúde, e muitas vezes não encontram médico no local. Ao passo que, se isso estiver próximo, o pronto atendimento estará ali, ao lado. É evidente que não terá uma porta só. É evidente que um prédio desses deverá ser construído diante das normas ditadas pela arquitetura. Num canto, mas no mesmo prédio, deverá ter o serviço básico de saúde, no outro lado a EMEI, e no meio disso daí nós temos que ter uma guarda permanente. Porque, dadas as condições em que esse país vem evoluindo, vem atravessando, o desemprego crescente, com o número crescente de meliantes, eles vão procurar atacar o que puderem levar. E se você mantém uma proteção, essa proteção vai garantir, no mínimo, que o bêbado não entre na EMEI, que o bêbado não entre na unidade básica de saúde. A simples presença de um membro da força municipal já é suficiente para inibir. Então, a inteligência do projeto, eu vejo, é nesse sentido. Que não se faça mais daqui para frente construções esparsas, que se coloque na cabeça que, juntando esse trinômio, educação, segurança e saúde, num prédio só, além de tudo, se criará para a cidade e para o bairro um referencial assistencial. O morador assaltado sabe que ele vai ter 24 horas um membro já existente, sem criar cargo nenhum, da segurança municipal ali presente para atendê-lo. Evidentemente, ele vai ter ali também uma viatura. Evidentemente, ele vai ter ali um socorro. E um telefone para eventuais necessidades. Então, eu vejo esse como um projeto dos mais inteligentes. Então, eu quero que vocês, nobres colegas de Câmara, analisem cuidadosamente esse projeto, porque é uma forma de dar uma diretriz para que as construções futuras não sejam feitas aleatoriamente e que, economicamente, para o município, essa junção, além de trazer melhor benefício, vai melhorar a funcionabilidade de todos esses
elementos. E eu quero agradecer os colegas que conversam quando a gente ocupa a tribuna. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Os favoráveis à emenda permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo com a emenda aprovada. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Birubiru. Pelo vereador Birubiru. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada para verificação nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, não. Bonifácio Campaner, não. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, não. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correa, não. Jaime José da Silva, não. José Américo do Nascimento, não. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, não. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, não. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 5, pelo não, 11. Fica rejeitado o projeto de lei número 293/97, de autoria do edil Carlos Alberto de Almeida Normanha. Quinto item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 019/98, de autoria do edil Sidney Giron. Dispõe sobre a obrigatoriedade de iluminação acessória de segurança nos veículos de transporte escolar. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda a leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções quanto ao aspecto redacional, porém, quanto ao aspecto jurídico formal, o relator apresenta emenda à parte. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei ser aprovado juntamente com a emenda apresentada em apartado. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa, também pela legalidade. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável.
A Comissão de Educação exara parecer favorável. Solicitamos ao senhor secretário, Carlos Fernando, que proceda à leitura da emenda apresentada pelo edil Jaime José da Silva. Substitua-se o artigo 3º do presente projeto de lei, conforme exarado infra. Artigo 3º. O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 dias. Substitua-se o artigo 4º do presente projeto de lei, conforme exarado infra. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Substitua-se o artigo 5º do presente projeto de lei, conforme exarado infra. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário. A emenda humildemente visa sanar vício condizente ao aspecto jurídico formal. Desta forma, acolhendo sugestão da assessoria jurídica dessa Casa, a propositura não mais fere a competência exclusiva de administrar do Poder Executivo. Jaime José da Silva, vereador PSDB. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, as emendas apresentadas pelo vereador Jaime José da Silva. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva altera a redação dos artigos 3º, 4º e 5º. Os favoráveis à emenda permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Artigo 3º e 4º e 5º, aprovado já conforme a emenda. Artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo com as emendas aprovadas. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão. Verificação de votação requerida pelo vereador Nelson Reis Alves e Birubiru. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada do vereador para verificação nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, não. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, não. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, não. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, não. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, não. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 3 vereadores, votos pelo sim, 7, pelo não, 8. Fica rejeitado o projeto de lei número 019/98, de autoria do edil Sidney Giron. O vereador Sidney Giron, autor da matéria, requer justificativa de seu voto.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora. Lógico que a gente respeita o resultado dessa votação, haja visto o plenário é soberano, mas talvez eu devia até ter justificado ou explicado as razões que me levaram à elaboração desse projeto. Eu espero, sinceramente, que não aconteça nenhum acidente grave, porque a gente sabe que essas Kombi, essas vans que transportam crianças, elas podem ser comparadas a verdadeiras latas de sardinhas. Em caso de acidente, realmente, a coisa poderá ser, os resultados disso podem ser muito trágicos. Então, o objetivo da gente, sinceramente, ao elaborar esse projeto, é que, através desse sinalizador, dessa sinalização, lógico, muitos acidentes acontecem, principalmente envolvendo motocicletas, porque a gente não vê. Até logo que iniciamos nossa atividade de vereador, apresentamos um projeto sugerindo que as motocicletas transitassem com a luz acesa. Então, o objetivo maior da gente é de alertar, realmente, e ver, até se alguém tivesse prestado bastante atenção no projeto, essas luzes estariam acesas apenas e tão somente quando existissem crianças no interior dos veículos. Então, a gente não entende, lógico, respeita o resultado e, sinceramente, se acontecer algum acidente, a gente vai divulgar o nome desses vereadores que não entenderam desta forma. Eram essas minhas palavras, senhores vereadores. Muito obrigado. A requerimento verbal, o vereador Nelson Reis Alves justifica o seu voto. Senhor presidente, eu volto a insistir no mesmo assunto. Ou a Câmara vai procurar cumprir a lei, ou então nós vamos estabelecer o caos em Araçatuba. Se a matéria é meramente administrativa, se o Código Nacional do Trânsito diz que os executivos, através dos seus órgãos competentes, na União, no Estado, no município, regulamentarão a matéria. Por que a Câmara vai fazer? Tem um Código Nacional do Trânsito que estabelece isso. O Código Nacional do Trânsito estabelece isso, já estabelece que o município, através do seu órgão executivo de trânsito, tem que tomar essa providência e tem que regulamentar no município. Não é o vereador que compete. Além da lanterna, precisa de muito mais coisa. Nós precisamos saber quando esse veículo vai ser vistoriado. Eu acho que não deve ser só no licenciamento. Eu acho que esse veículo vai ser vistoriado a cada 90 dias. Não basta a lei dizer que o carro tem que ter lanterninha, luzinha, isso e aquilo. E não é isso que vai estabelecer o acidente e nem vai responsabilizar o vereador ou quem quer que seja. Vai responsabilizar o dono do veículo se ele for incompetente, se ele não observar a lei. Vai responsabilizar o motorista que der causa ao acidente. Isso sim. Não vamos começar a intimidar o plenário, que aqui todo mundo é homem, consciente das suas obrigações e sabe o que faz. Muito obrigado, senhor. Não havendo nenhum vereador que queira justificar seu voto, passaremos à apreciação do 6º item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 055/98, de autoria do edil Sidney Giron. Institui o Dia do Lixo no Lixo nas creches e EMEIs do município de Araçatuba. Senhor presidente, pela ordem. Eu peço a retirada desse projeto e todos os projetos que tiver nessa Câmara, porque vereador de Araçatuba não pode trabalhar. Muito obrigado. A requerimento verbal, o vereador Sidney Giron solicita a retirada do projeto 055/98 de sua autoria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Fica retirado da pauta, da ordem do dia, o projeto de lei 055/98. Encerramos assim a ordem do dia da 13ª sessão ordinária, 27/4/98, Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo. Agradecemos os vereadores que aqui compareceram, agradecemos aos funcionários dessa Casa de Leis, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Difusora. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.